O telescópio espacial James Webb representa uma inflexão metodológica, tecnológica e epistemológica na história da observação astronômica. A captura de imagens de galáxias oriundas do período conhecido como amanhecer cósmico não apenas revela estruturas e fenômenos antes inatingíveis pela instrumentação científica convencional, como também impõe uma reconfiguração teórica sobre os processos formativos do universo, a partir do conceito de lente gravitacional, cuja fundamentação remonta à teoria da relatividade geral desenvolvida por Albert Einstein. A captação de luz de galáxias situadas atrás de cúmulos maciços como Abell S1063 expõe uma realidade em que o próprio espaço-tempo é manipulado como meio de ampliação óptica, funcionando como ferramenta observacional sem precedentes. Ao observar essas imagens profundas oriundas de mais de 120 horas de observação contínua sobre um único alvo, a ciência contemporânea não está apenas diante de uma descoberta empírica, mas de uma necessidade de reorganização conceitual das noções de tempo, matéria e causalidade cósmica. A observação do aglomerado de galáxias Abell S1063, situado a mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos-luz da Terra, insere o observador numa perspectiva em que o presente se dissolve como coordenada de referência. Ao captar a luz emitida por corpos celestes que existiram bilhões de anos atrás, o telescópio James Webb oferece não uma janela para o espaço, mas para o passado físico do universo. Um passado que, apesar de extinto em termos materiais, continua a emitir radiação mensurável em faixas do espectro eletromagnético, especialmente na faixa do infravermelho. A importância de operar predominantemente nessa faixa decorre do fenômeno do desvio para o vermelho, que implica na alteração do comprimento de onda da luz à medida que esta atravessa vastas distâncias em um universo em expansão. A instrumentação do telescópio James Webb, notadamente seus espectrógrafos e câmeras sensíveis à radiação infravermelha, foi projetada exatamente para penetrar nessa obscuridade cósmica, onde a luz visível não mais transporta informações suficientes para análises estruturadas. A construção do espelho principal do telescópio, com mais de 6 metros de diâmetro e formado por 18 segmentos hexagonais de berílio cobertos por uma fina camada de ouro, não constitui apenas um avanço de engenharia, mas uma declaração epistemológica sobre a nova escala da investigação científica. A precisão com que este sistema óptico coleta, reflete e direciona a luz para os diversos instrumentos de detecção e análise dentro do módulo integrado de instrumentos científicos transforma o que antes era uma observação em baixa resolução em um processo sistemático de leitura profunda do cosmos. A divisão funcional entre câmeras, espectrógrafos e coronógrafos permite não apenas a produção de imagens de alta definição, mas também a decomposição da luz em suas frequências constitutivas, permitindo inferências sobre a composição química, a temperatura e o movimento dos objetos observados. Essa multiplicidade de abordagens analíticas substitui o paradigma monolítico de observação por um modelo integrado de leitura multiespectral, onde cada feixe de luz torna-se um vetor de dados complexos. A relevância desse tipo de observação para a compreensão do amanhecer cósmico, ou seja, o período em que as primeiras galáxias e estrelas se formaram, reside no fato de que esse intervalo temporal permanece envolto em lacunas empíricas e teóricas desde os primórdios da cosmologia moderna. A escassez de registros observacionais desse período sempre impediu a construção de modelos satisfatórios sobre a transição entre a opacidade inicial do universo e a sua posterior reionização. A radiação cósmica de fundo, observada desde a década de 1960, constitui o limite observável anterior à formação das primeiras estruturas luminosas, funcionando como um pano de fundo isotrópico contra o qual se destaca agora, com clareza inédita,
a formação das primeiras galáxias. Ao ultrapassar esse limiar, o telescópio James Webb possibilita a articulação entre duas etapas antes isoladas da história cósmica: a expansão primária, dominada pela radiação, e o surgimento das primeiras estruturas gravitacionalmente coesas. A lente gravitacional é aqui um recurso não apenas óptico, mas ontológico. Quando a luz de galáxias distantes curva-se ao redor de aglomerados massivos, ela confirma a hipótese de que a massa deforma o tecido do espaço-tempo, interferindo no trajeto da luz. Mas, mais do que isso, ela permite que objetos demasiadamente tênues e longínquos para serem detectados diretamente se tornem observáveis. A amplificação causada por esses arcos gravitacionais não é apenas quantitativa, mas qualitativa. Ela revela estruturas, padrões de distribuição e intensidades que escapam à observação direta. Dessa forma, o que antes era ruído ou ausência de sinal torna-se objeto de análise, exigindo uma reformulação dos critérios sobre o que é detectável, mensurável e relevante cientificamente. O contraste entre as imagens captadas pelo telescópio James Webb e seus antecessores, como o telescópio Hubble e o telescópio Spitzer, é também um marcador histórico da transição entre distintas eras da astronomia observacional. Enquanto o telescópio Hubble operava majoritariamente no espectro visível e ultravioleta, e o telescópio Spitzer em faixas infravermelhas mais limitadas, o telescópio James Webb foi concebido desde sua origem para superar as limitações térmicas ópticas e posicionais dos projetos anteriores. O escudo solar de múltiplas camadas, os painéis de equilíbrio térmico e os sistemas de apontamento de alta precisão são todos componentes articulados de uma arquitetura técnica, cujo objetivo é viabilizar a observação de corpos cuja emissão luminosa é extremamente fraca e cuja distância torna qualquer outra metodologia obsoleta. O nível de resolução obtido, ao ponto de revelar estruturas dentro de nebulosas e aglomerados que sequer haviam sido hipotetizadas, é uma evidência direta da eficácia desse novo paradigma tecnológico. A captura de imagens como a da galáxia mais antiga, já registrada nomeada como Glass Z13, cuja existência remonta a apenas 300 milhões de anos após o evento cosmológico conhecido como Grande Explosão, representa uma reconfiguração radical das escalas cronológicas operadas pelas ciências naturais. Esse dado não é apenas um marco empírico. Ele impõe a necessidade de revisão dos modelos teóricos sobre a formação das primeiras galáxias, a taxa de agregação de matéria, os mecanismos iniciais de fusão estelar e os padrões de distribuição do hidrogênio primordial. Cada novo dado, portanto, não é uma simples adição ao acervo já existente, mas uma inflexão que exige reinterpretações, reajustes de parâmetros e, por vezes, a reformulação completa de estruturas explicativas. Nesse contexto, torna-se imperativo que as instituições educacionais e científicas integrem esses avanços não como curiosidades, mas como elementos centrais da formação intelectual contemporânea. A compreensão de que estamos observando galáxias cujas emissões luminosas antecedem qualquer forma de organização biológica na Terra não deve ser recebida como maravilhamento, mas como oportunidade analítica. O conhecimento gerado pelo telescópio James Webb não é apenas cosmológico, mas epistemológico. Ele reformula o modo como a humanidade percebe sua própria temporalidade, sua inserção no cosmos e os limites de sua capacidade cognitiva. A presença de imagens altamente detalhadas de objetos como o Quinteto de Stefan, a nebulosa Carina, o planeta Júpiter e suas luas e diversas outras estruturas revela também uma faceta complementar da missão do telescópio: a integração entre o macrocosmo e o sistema solar. A capacidade de um mesmo instrumento capturar com níveis similares de resolução e profundidade tanto eventos do universo primordial quanto dinâmicas locais
Como as formações atmosféricas em Júpiter, indica uma abordagem unificada da astronomia que rompe com a tradicional divisão entre cosmologia e astrofísica planetária. O refinamento dos filtros e lentes infravermelhas, a integração dos módulos como o NIRCam, o MIRI, o NIRSPEC e o FGS-NIRI-SS e a calibração contínua por sistemas de estabilização e antenas direcionadas à Terra viabilizam uma nova linguagem científica fundada em dados observacionais de profundidade incomparável. As implicações do telescópio espacial James Webb para o pensamento científico e filosófico não se limitam aos avanços técnicos que permitiram a captação de imagens em níveis de profundidade até então inatingíveis. Esses avanços, embora extraordinários, são apenas a superfície visível de uma transformação muito mais ampla e estrutural, que atinge diretamente os fundamentos epistemológicos da cosmologia moderna, da filosofia da ciência e da antropologia do conhecimento. Ao revelar galáxias que existiram quando o universo ainda contava apenas alguns poucos milhões de anos, o telescópio impõe uma revisão dos modelos de Gênese, não apenas em termos físicos e astronômicos, mas em termos ontológicos e cognitivos. A relação entre observação e tempo, tradicionalmente sustentada por uma linha de causalidade direta entre fenômeno e percepção, é completamente subvertida no contexto das observações do telescópio James Webb. Ver, nesse novo regime, não é mais um ato de captar o presente, mas de reconstruir fragmentos de um passado absolutamente remoto, cuja existência já não se confunde com a atualidade material, mas cuja luz, deslocada para comprimentos de onda longos pela expansão do universo, continua a alcançar os instrumentos de detecção humana. A observação torna-se, assim, um ato arqueológico em escala cósmica. Não se trata mais de captar aquilo que está, mas de interpretar aquilo que esteve, aquilo que emitiu sinais outrora, e que agora apenas se oferece como vestígio espectral. Esse deslocamento impõe consequências epistemológicas sérias. Desloca o conhecimento do domínio do imediato para o domínio do resíduo, da ruína, do traço espectral. A própria constituição dos instrumentos científicos embarcados no telescópio revela essa vocação interpretativa. O espectrógrafo, por exemplo, não apenas registra imagens, mas decompõe a luz em suas componentes de frequência, revelando informações fundamentais sobre a composição química, velocidade de afastamento, presença de elementos pesados e atividade estelar. Cada linha espectral é, assim, uma assinatura do passado, uma inscrição que permite reconstituir processos de formação, fusão, colapso e reorganização de matéria cósmica. A luz, nesse contexto, torna-se um arquivo, e o espectrógrafo, um instrumento de leitura arqueológica. A cosmologia passa a ser não apenas uma ciência física, mas uma ciência da interpretação de vestígios. Essa mudança de paradigma exige também uma renovação da antropologia do conhecimento. A posição do observador humano diante do cosmos sofre um deslocamento crucial. A observação não se realiza mais da superfície estável de um planeta localizado no centro simbólico da existência, como supunham os modelos clássicos, mas desde um ponto móvel, contingente, limitado e radicalmente deslocado. O telescópio espacial James Webb, operando em órbita ao redor do ponto de Lagrange 2, não apenas amplia o campo de visão humano, mas o desestabiliza. Ele remove o homem do centro da experiência cósmica e o reposiciona como intérprete de sinais residuais, emitidos por objetos cuja existência já foi consumada há bilhões de anos. O sujeito da ciência, portanto, deixa de ser um agente ativo de controle e se transforma em leitor de uma realidade cuja constituição lhe escapa totalmente. Esse novo lugar do sujeito científico implica uma reconfiguração da própria ideia de verdade. A verdade cosmológica, nesse novo regime,
já não pode ser entendida como uma correspondência direta entre enunciado e fato observável, mas como uma operação de reconstrução, sempre provisória, a partir de sinais fragmentários imediatos. A imagem das galáxias em formação, captada com mais de 120 horas de exposição contínua, não é um espelho da realidade, mas uma construção técnica, meticulosa, interpretada e mediada por algoritmos, filtros e ajustes espectrais. A verdade aqui não é dado bruto, mas produto de um processo interpretativo complexo, que depende da instrumentação, da teoria e das expectativas do observador. Essa instrumentalização do olhar, no entanto, não representa uma limitação, mas uma possibilidade. A ciência contemporânea não deve mais buscar a objetividade como exclusão do sujeito, mas como construção partilhada entre instrumento, dado e interpretação. O telescópio James Webb é um operador dessa nova racionalidade científica, em que a complexidade do fenômeno exige a sofisticação da leitura. Nesse sentido, a ciência se aproxima cada vez mais de uma hermenêutica da natureza, na qual os sinais luminosos tornam-se textos a serem decifrados. Cada imagem não é um reflexo, mas uma escrita, e cada espectro, uma narrativa a ser traduzida. A consequência disso é uma revalorização da teoria frente ao dado. Ao contrário do positivismo clássico, que via na coleta empírica o fundamento absoluto da ciência, a cosmologia contemporânea exige modelos cada vez mais abstratos, para interpretar dados cada vez mais complexos. O simples fato de que uma galáxia situada a 13 bilhões de anos-luz possa ser detectada, identificada e inserida em uma cadeia teórica coerente depende de um aparato conceitual sofisticado, que inclui a teoria da relatividade geral, o modelo do universo em expansão, a mecânica quântica aplicada à formação estelar, e os princípios termodinâmicos da radiação. Sem esse aparato, o dado é incompreensível. A observação, nesse regime, não é ponto de partida, mas ponto de chegada de uma longa cadeia de pressupostos teóricos. Essa dimensão teórica reforça também a centralidade da filosofia da ciência na formação do pensamento científico contemporâneo. Não é mais possível operar com instrumentos como o telescópio James Webb, sem uma reflexão crítica sobre os fundamentos da observação, os limites do conhecimento e as estruturas da inferência. A própria ideia de um universo observável depende de categorias filosóficas como causalidade, temporalidade, continuidade e identidade, todas elas profundamente questionadas pelas descobertas recentes. A filosofia, portanto, não é um adorno externo à ciência, mas uma condição interna de sua possibilidade. Em paralelo, é necessário considerar os efeitos socioculturais dessas imagens e descobertas. A circulação de imagens como a da galáxia Glass Z13 ou do aglomerado Abel S1063 redefine os imaginários coletivos sobre o universo e o lugar da humanidade nele. A visualidade científica, mediada por filtros e interpretações técnicas, torna-se uma forma de produção de mundo. A imagem científica, nesse contexto, não é apenas uma representação, mas uma construção de realidades possíveis. Ela não mostra apenas o que há, mas o que pode ser visto, pensado e inferido. A ciência, portanto, participa ativamente da produção do real, não apenas de sua descrição. Esse fenômeno exige uma análise crítica sobre a estética científica contemporânea. A beleza das imagens captadas pelo telescópio James Webb, frequentemente celebrada nos meios de comunicação, não é acidental. Ela resulta de escolhas técnicas, espectrais e cromáticas, que transformam dados em formas visualmente compreensíveis e impactantes. Essa estética não é neutra. Ela molda as expectativas do público, orienta os modos de recepção e legitima determinadas formas de saber em detrimento de outras. A ciência, ao produzir imagens, também produz sensibilidades. E ao fazer isso,
participa da configuração simbólica do mundo. Nesse sentido, é necessário compreender que a cosmologia não é apenas uma ciência do universo, mas uma ciência do sentido. Ela organiza narrativas sobre a origem, a estrutura e o destino do cosmos, e ao fazê-lo, organiza também as narrativas sobre a origem, a estrutura e o destino da própria humanidade. O telescópio James Webb, ao revelar as primeiras galáxias do amanhecer cósmico, não apenas amplia o campo da observação astronômica, mas redefine o horizonte da pergunta antropológica fundamental: o que é o homem diante da vastidão do tempo e do espaço? A resposta a essa pergunta não pode mais ser dada nos moldes da ciência do século XIX. Não basta afirmar a superioridade cognitiva do Homo sapiens ou a centralidade de sua inteligência na escala da evolução cósmica. As imagens do telescópio James Webb mostram com clareza perturbadora que o universo existiu por bilhões de anos antes que qualquer forma de vida surgisse na Terra e que continuará a existir por bilhões de anos depois de sua eventual extinção. A posição humana, portanto, é contingente, efêmera, limitada. A ciência, ao revelar essa contingência, não desvaloriza a existência humana, mas a inscreve numa escala que exige humildade, rigor e responsabilidade. Essa responsabilidade não é apenas científica, mas política. O financiamento de missões, como a do telescópio James Webb, o acesso aos dados produzidos, a interpretação desses dados e sua inserção em políticas públicas de educação e cultura, são decisões profundamente políticas que refletem prioridades sociais e valores coletivos. A ciência não é autônoma. Ela depende de contextos institucionais, econômicos e ideológicos que moldam suas agendas e definem seus limites. Nesse sentido, a democratização do conhecimento astronômico, a inclusão das descobertas científicas nos currículos escolares e a ampliação do acesso a tecnologias de observação são tarefas urgentes para qualquer sociedade que pretenda se compreender como parte de um universo mais amplo. É nesse ponto que se insere o primeiro chamado à ação. É fundamental que educadores, formuladores de políticas públicas e agentes culturais reconheçam a centralidade da ciência astronômica no processo formativo contemporâneo. As descobertas do telescópio James Webb devem ser incorporadas aos sistemas de ensino não como curiosidades ou exceções, mas como conteúdos estruturantes de uma nova visão de mundo. A formação científica hoje é inseparável da formação filosófica e cultural. Conhecer o cosmos é também conhecer os limites e as possibilidades da própria humanidade. A estrutura da imagem científica contemporânea, especialmente aquela produzida por dispositivos como o telescópio espacial James Webb, impõe uma transformação profunda da relação entre o visível e o compreensível. Diferente da fotografia tradicional ou da imagem direta observável a olho nu, as imagens geradas por esse tipo de instrumento não são meramente capturas de um fenômeno já presente e evidente. São composições mediadas por espectros, filtros, algoritmos e modelos interpretativos. A luz captada é traduzida, convertida, decodificada e reconstruída para tornar-se visualizável em termos humanos. Esse processo não diminui o valor epistêmico da imagem. Pelo contrário, é justamente essa cadeia de mediações que confere à imagem científica a sua função cognitiva, permitindo acesso a domínios da realidade física que, de outro modo, permaneceriam inacessíveis. A luz, nesse contexto, deve ser entendida como portadora de informação em estado bruto. A radiação eletromagnética proveniente de objetos distantes transporta consigo dados sobre a temperatura, a velocidade, a composição química, a densidade e a história termodinâmica desses objetos. Mas esses dados não são visíveis por si mesmos. Para que a luz se torne compreensível, ela precisa ser processada por instrumentos capazes de decompor sua frequência, de medir sua intensidade e de correlacionar essas medições
com teorias físicas consistentes. A luz não revela o real, ela codifica o real. É a operação interpretativa, realizada por sensores, espectrógrafos, câmeras infravermelhas e modelagens computacionais, que transforma a radiação em conhecimento. Assim, cada imagem produzida pelo telescópio James Webb é, antes de tudo, um resultado interpretativo, uma construção racional fundada sobre leis físicas bem estabelecidas, mas sempre aberta à revisão conforme novos dados se incorporam ao acervo científico. Essa dimensão interpretativa da imagem científica contrasta profundamente com a percepção comum de que ver é saber. No regime da ciência contemporânea, ver não basta. É necessário saber o que se está vendo, compreender o mecanismo de produção da imagem, reconhecer as camadas de abstração e de modelagem que permitiram que a luz se tornasse representação visual. O conhecimento não está contido na imagem, mas na operação de leitura da imagem. Essa operação exige não apenas conhecimento técnico, mas formação conceitual, domínio teórico e sensibilidade crítica. Um espectro de emissão, por exemplo, pode parecer apenas uma série de linhas coloridas ou escuras a um observador leigo. Para um cientista, contudo, cada uma dessas linhas representa uma transição eletrônica, um elemento químico, uma condição de temperatura ou densidade. O saber está na decifração. Essa complexidade torna evidente a necessidade de uma revalorização do papel da formação teórica no ensino das ciências. A ideia de que a ciência é pura observação empírica, ou de que basta acessar dados para produzir conhecimento, é insustentável diante do modo como o telescópio James Webb opera. A observação, nesse nível, depende inteiramente de modelos teóricos prévios, que orientam o tipo de dado buscado, a maneira de captá-lo e o modo como será interpretado. A teoria não é um complemento da experiência, mas sua condição de possibilidade. Toda imagem é, nesse sentido, uma hipótese visual, uma manifestação sensível de um modelo conceitual. A imagem científica é um produto da razão, tanto quanto da instrumentação. Esse entendimento tem implicações profundas para a filosofia do conhecimento. Ele obriga a superar o empirismo ingênuo e o objetivismo radical, promovendo uma visão mais integrada do saber como resultado da articulação entre sensibilidade técnica, modelagem matemática e reflexão conceitual. A epistemologia da ciência contemporânea deve ser capaz de reconhecer que o real acessado por instrumentos como o telescópio James Webb não é o real imediato da experiência sensível, mas o real mediado por estruturas interpretativas altamente complexas. Isso não significa que o conhecimento científico seja arbitrário ou subjetivo, mas que ele é o resultado de uma racionalidade operatória, que trabalha com vestígios, correlações, padrões e inferências. Dentro desse quadro, torna-se evidente também que a luz captada pelo telescópio não representa apenas uma dimensão física, mas uma estrutura temporal. Cada fóton que atinge os sensores do telescópio é um mensageiro do passado, um fragmento de tempo preservado na radiação. Observar uma galáxia situada a 13 bilhões de anos-luz é receber luz que foi emitida quando o universo ainda era extremamente jovem, possuía temperaturas elevadíssimas e estruturas complexas ainda estavam se formando. Cada dado obtido é, portanto, uma inscrição temporal, uma cápsula histórica cuja leitura exige uma metodologia adequada. A astronomia de alta profundidade é, nesse sentido, uma história da luz. E essa história precisa ser lida com instrumentos conceituais compatíveis com a sua escala. Essa concepção também impõe uma reinterpretação do conceito de tempo. O tempo cósmico não é o tempo humano. Enquanto o tempo humano se organiza em escalas de dias, anos e gerações, o tempo cósmico opera em bilhões de anos, em processos cuja duração excede qualquer experiência individual ou coletiva da humanidade.
A compreensão desse tempo exige o abandono de categorias tradicionais, como presente, passado e futuro, e a adoção de uma temporalidade multiescalar, em que eventos separados por bilhões de anos podem ser colocados em sequência causal graças à persistência da luz. O telescópio James Webb é, nesse contexto, uma máquina temporal, não no sentido da ficção científica, mas no sentido físico real. Ele permite ver o passado tal como ele foi, ainda que sob a forma espectral da luz residual. Essa relação entre luz e tempo tem implicações éticas. Ao observar o início do universo, o telescópio também revela a finitude das estruturas. Galáxias nascem, evoluem, colapsam, estrelas se formam, consomem seu combustível, explodem. Nada é eterno. Essa constatação, embora cientificamente banal, é eticamente poderosa. Ela obriga a repensar o valor da vida, não como permanência, mas como evento. A vida nesse regime não é um dado, mas uma emergência. E como tal, ela exige cuidados, decisões, compromissos. A consciência dessa finitude cósmica deve funcionar como um princípio regulador das ações humanas. A ciência não pode mais ser compreendida como neutralidade objetiva, mas como atividade ética com consequências práticas. Nesse ponto, a cosmologia toca diretamente os fundamentos da ética. A compreensão de que o universo é um processo em constante transformação e que a vida é uma consequência rara e frágil desse processo impõe a necessidade de uma ética da conservação da responsabilidade intergeracional, da precaução ambiental e da humildade ontológica. A humanidade, ao reconhecer-se como produto tardio de processos cósmicos que se desenrolam há bilhões de anos, deve abandonar qualquer pretensão de centralidade absoluta. Essa descentralização não é um empobrecimento, mas um alargamento do campo da responsabilidade. Saber-se parte de um universo impessoal é reconhecer que toda decisão humana tem efeitos não apenas locais, mas potenciais para sistemas complexos que garantem a habitabilidade do planeta. A imagem da Terra como uma esfera isolada em meio à vastidão escura, imagem popularizada pelas missões espaciais do século XX, ganha um novo sentido com as observações do telescópio James Webb. A Terra não é apenas um ponto azul em meio à imensidão. Ela é um ponto contingente, estatisticamente improvável, composto de elementos forjados no interior de estrelas mortas há bilhões de anos. Cada átomo de oxigênio, carbono, ferro, cálcio que compõe os corpos humanos foi, em algum momento, parte do ciclo de vida de estrelas gigantes. Isso não é uma metáfora, mas uma descrição fisicamente precisa da origem material dos corpos vivos. Compreender isso é também compreender a interdependência de todas as formas de existência. Essa interdependência é um conceito-chave para o pensamento ecológico contemporâneo. Ela mostra que a sustentabilidade não é uma questão local, mas cósmica. A vida na Terra depende de processos que ocorrem em escalas e distâncias que escapam à percepção imediata. As estações do ano, a energia solar, o campo magnético protetor, a composição atmosférica, tudo isso é resultado de condições específicas, cuja origem está profundamente inserida na história do universo. Preservar essas condições é preservar a possibilidade de existência. A ética ambiental, nesse sentido, deve ser informada por uma cosmologia rigorosa, que mostre as conexões entre o local e o universal, entre o presente e o passado remoto, entre o gesto cotidiano e as grandes estruturas cósmicas. Essa articulação entre ciência e ética deve também informar os debates políticos contemporâneos. Em tempos de negacionismo científico, de obscurantismo ideológico e de crise ambiental, a ciência não pode mais ser tratada como um saber técnico separado das decisões coletivas. O conhecimento gerado por instrumentos como o telescópio James Webb deve ser integrado às políticas públicas, aos currículos escolares,
aos meios de comunicação, aos projetos culturais. Ele deve servir como base para uma nova racionalidade pública, fundada não em interesses imediatos, mas na compreensão profunda da condição humana no universo. Síntese: a política nesse regime deve ser cosmopolítica, uma política que reconhece a Terra como parte de um cosmos e a humanidade como agente responsável por sua preservação. A produção e a circulação das imagens captadas pelo telescópio têm, portanto, um valor que transcende a estética. Elas são dispositivos pedagógicos, filosóficos, éticos. Elas ensinam a ver, mas também a pensar, a julgar, a decidir. Cada imagem de uma galáxia distante é uma interrogação sobre o sentido do tempo, do espaço, da vida. Cada espectro luminoso é uma convocação à responsabilidade cognitiva. A ciência, ao produzir essas imagens, está oferecendo não apenas dados, mas mundos possíveis. Cabe à sociedade interpretar esses mundos, integrá-los aos seus valores e agir em conformidade com o saber que eles possibilitam. A estrutura da imagem científica contemporânea, especialmente aquela produzida por dispositivos como o telescópio espacial James Webb, impõe uma transformação profunda da relação entre o visível e o compreensível. Diferente da fotografia tradicional ou da imagem direta observável a olho nu, as imagens geradas por esse tipo de instrumento não são meramente capturas de um fenômeno já presente e evidente. São composições mediadas por espectros, filtros, algoritmos e modelos interpretativos. A luz captada é traduzida, convertida, decodificada e reconstruída para tornar-se visualizável em termos humanos. Esse processo não diminui o valor epistêmico da imagem. Pelo contrário, é justamente essa cadeia de mediações que confere à imagem científica a sua função cognitiva, permitindo acesso a domínios da realidade física que, de outro modo, permaneceriam inacessíveis. A luz, nesse contexto, deve ser entendida como portadora de informação em estado bruto. A radiação eletromagnética proveniente de objetos distantes transporta consigo dados sobre a temperatura, a velocidade, a composição química, a densidade e a história termodinâmica desses objetos. Mas esses dados não são visíveis por si mesmos. Para que a luz se torne compreensível, ela precisa ser processada por instrumentos capazes de decompor sua frequência, de medir sua intensidade e de correlacionar essas medições com teorias físicas consistentes. A luz não revela o real, ela codifica o real. É a operação interpretativa, realizada por sensores, espectrógrafos, câmeras infravermelhas e modelagens computacionais, que transforma a radiação em conhecimento. Assim, cada imagem produzida pelo telescópio James Webb é, antes de tudo, um resultado interpretativo, uma construção racional fundada sobre leis físicas bem estabelecidas, mas sempre aberta à revisão conforme novos dados se incorporam ao acervo científico. Essa dimensão interpretativa da imagem científica contrasta profundamente com a percepção comum de que ver é saber. No regime da ciência contemporânea, ver não basta. É necessário saber o que se está vendo, compreender o mecanismo de produção da imagem, reconhecer as camadas de abstração e de modelagem que permitiram que a luz se tornasse representação visual. O conhecimento não está contido na imagem, mas na operação de leitura da imagem. Essa operação exige não apenas conhecimento técnico, mas formação conceitual, domínio teórico e sensibilidade crítica. Um espectro de emissão, por exemplo, pode parecer apenas uma série de linhas coloridas ou escuras a um observador leigo. Para um cientista, contudo, cada uma dessas linhas representa uma transição eletrônica, um elemento químico, uma condição de temperatura ou densidade. O saber está na decifração. Essa complexidade torna evidente a necessidade de uma revalorização do papel da formação teórica no ensino das ciências.
A ideia de que a ciência é pura observação empírica ou de que basta acessar dados para produzir conhecimento é insustentável diante do modo como o telescópio James Webb opera. A observação, nesse nível, depende inteiramente de modelos teóricos prévios, que orientam o tipo de dado buscado, a maneira de captá-lo e o modo como será interpretado. A teoria não é um complemento da experiência, mas sua condição de possibilidade. Toda imagem é, nesse sentido, uma hipótese visual, uma manifestação sensível de um modelo conceitual. A imagem científica é um produto da razão, tanto quanto da instrumentação. Esse entendimento tem implicações profundas para a filosofia do conhecimento. Ele obriga a superar o empirismo ingênuo e o objetivismo radical, promovendo uma visão mais integrada do saber como resultado da articulação entre sensibilidade técnica, modelagem matemática e reflexão conceitual. A epistemologia da ciência contemporânea deve ser capaz de reconhecer que o real acessado por instrumentos como o telescópio James Webb não é o real imediato da experiência sensível, mas o real mediado por estruturas interpretativas altamente complexas. Isso não significa que o conhecimento científico seja arbitrário ou subjetivo, mas que ele é o resultado de uma racionalidade operatória, que trabalha com vestígios, correlações, padrões e inferências. Dentro desse quadro, torna-se evidente também que a luz captada pelo telescópio não representa apenas uma dimensão física, mas uma estrutura temporal. Cada fóton que atinge os sensores do telescópio é um mensageiro do passado, um fragmento de tempo preservado na radiação. Observar uma galáxia situada a 13 bilhões de anos-luz é receber luz que foi emitida quando o universo ainda era extremamente jovem, possuía temperaturas elevadíssimas e estruturas complexas ainda estavam se formando. Cada dado obtido é, portanto, uma inscrição temporal, uma cápsula histórica cuja leitura exige uma metodologia adequada. A astronomia de alta profundidade é, nesse sentido, uma história da luz. E essa história precisa ser lida com instrumentos conceituais compatíveis com a sua escala. Essa concepção também impõe uma reinterpretação do conceito de tempo. O tempo cósmico não é o tempo humano. Enquanto o tempo humano se organiza em escalas de dias, anos e gerações, o tempo cósmico opera em bilhões de anos, em processos cuja duração excede qualquer experiência individual ou coletiva da humanidade. A compreensão desse tempo exige o abandono de categorias tradicionais, como presente, passado e futuro, e a adoção de uma temporalidade multiescalar, em que eventos separados por bilhões de anos podem ser colocados em sequência causal graças à persistência da luz. O telescópio James Webb é, nesse contexto, uma máquina temporal, não no sentido da ficção científica, mas no sentido físico real. Ele permite ver o passado tal como ele foi, ainda que sob a forma espectral da luz residual. Essa relação entre luz e tempo tem implicações éticas. Ao observar o início do universo, o telescópio também revela a finitude das estruturas. Galáxias nascem, evoluem, colapsam, estrelas se formam, consomem seu combustível, explodem. Nada é eterno. Essa constatação, embora cientificamente banal, é eticamente poderosa. Ela obriga a repensar o valor da vida, não como permanência, mas como evento. A vida nesse regime não é um dado, mas uma emergência. E como tal, ela exige cuidados, decisões, compromissos. A consciência dessa finitude cósmica deve funcionar como um princípio regulador das ações humanas. A ciência não pode mais ser compreendida como neutralidade objetiva, mas como atividade ética com consequências práticas. Nesse ponto, a cosmologia toca diretamente os fundamentos da ética. A compreensão de que o universo é um processo em constante transformação e que a vida é uma consequência rara e frágil desse processo
impõe a necessidade de uma ética da conservação da responsabilidade intergeracional, da precaução ambiental e da humildade ontológica. A humanidade, ao reconhecer-se como produto tardio de processos cósmicos que se desenrolam há bilhões de anos, deve abandonar qualquer pretensão de centralidade absoluta. Essa descentralização não é um empobrecimento, mas um alargamento do campo da responsabilidade. Saber-se parte de um universo impessoal é reconhecer que toda decisão humana tem efeitos não apenas locais, mas potenciais para sistemas complexos que garantem a habitabilidade do planeta. A imagem da Terra como uma esfera isolada em meio à vastidão escura, imagem popularizada pelas missões espaciais do século XX, ganha um novo sentido com as observações do telescópio James Webb. A Terra não é apenas um ponto azul em meio à imensidão. Ela é um ponto contingente, estatisticamente improvável, composto de elementos forjados no interior de estrelas mortas há bilhões de anos. Cada átomo de oxigênio, carbono, ferro, cálcio que compõe os corpos humanos foi, em algum momento, parte do ciclo de vida de estrelas gigantes. Isso não é uma metáfora, mas uma descrição fisicamente precisa da origem material dos corpos vivos. Compreender isso é também compreender a interdependência de todas as formas de existência. Essa interdependência é um conceito-chave para o pensamento ecológico contemporâneo. Ela mostra que a sustentabilidade não é uma questão local, mas cósmica. A vida na Terra depende de processos que ocorrem em escalas e distâncias que escapam à percepção imediata. As estações do ano, a energia solar, o campo magnético protetor, a composição atmosférica, tudo isso é resultado de condições específicas, cuja origem está profundamente inserida na história do universo. Preservar essas condições é preservar a possibilidade de existência. A ética ambiental, nesse sentido, deve ser informada por uma cosmologia rigorosa, que mostre as conexões entre o local e o universal, entre o presente e o passado remoto, entre o gesto cotidiano e as grandes estruturas cósmicas. Essa articulação entre ciência e ética deve também informar os debates políticos contemporâneos. Em tempos de negacionismo científico, de obscurantismo ideológico e de crise ambiental, a ciência não pode mais ser tratada como um saber técnico separado das decisões coletivas. O conhecimento gerado por instrumentos como o telescópio James Webb deve ser integrado às políticas públicas, aos currículos escolares, aos meios de comunicação, aos projetos culturais. Ele deve servir como base para uma nova racionalidade pública, fundada não em interesses imediatos, mas na compreensão profunda da condição humana no universo. Síntese: a política nesse regime deve ser cosmopolítica, uma política que reconhece a Terra como parte de um cosmos e a humanidade como agente responsável por sua preservação. A produção e a circulação das imagens captadas pelo telescópio têm, portanto, um valor que transcende a estética. Elas são dispositivos pedagógicos, filosóficos, éticos. Elas ensinam a ver, mas também a pensar, a julgar, a decidir. Cada imagem de uma galáxia distante é uma interrogação sobre o sentido do tempo, do espaço, da vida. Cada espectro luminoso é uma convocação à responsabilidade cognitiva. A ciência, ao produzir essas imagens, está oferecendo não apenas dados, mas mundos possíveis. Cabe à sociedade interpretar esses mundos, integrá-los aos seus valores e agir em conformidade com o saber que eles possibilitam. O papel das imagens astronômicas na transformação da cultura visual contemporânea deve ser analisado com rigor. O avanço técnico que possibilitou a obtenção de imagens de galáxias formadas há mais de 13 bilhões de anos, como as captadas pelo telescópio espacial James Webb, não pode ser compreendido apenas em termos de progresso instrumental ou expansão do conhecimento astronômico. Ele exige uma reavaliação da própria função,
que a imagem desempenha na mediação entre ciência e sociedade, entre fenômeno físico e representação, entre realidade e linguagem. As imagens astronômicas não são apenas veículos de informação científica, elas são agentes de transformação simbólica, moldam as percepções do mundo, estruturam imaginários coletivos e reconfiguram concepções filosóficas fundamentais, como as de tempo, espaço, existência e limite. Diferente de imagens produzidas por câmeras convencionais, as imagens astronômicas oriundas do telescópio James Webb são resultado de um processo técnico altamente elaborado. Elas não representam aquilo que seria visto a olho nu por um observador situado no espaço, mas sim a codificação visual de frequências de radiação invisíveis à visão humana. Cada imagem é composta a partir da conversão de sinais infravermelhos em cores atribuídas por convenção, escolhidas para destacar estruturas, contrastes, elementos químicos ou variações de temperatura. Trata-se de uma tradução técnica e racional de fenômenos físicos em visualidades legíveis. A imagem científica, nesse regime, não tem função estética primária, embora possua inegável potência estética. Sua função é interpretativa. Ela organiza dados, realça relações e permite inferências. Contudo, ao circular em contextos públicos, essas imagens passam a desempenhar também funções culturais, educativas e simbólicas, que excedem seu uso original. O impacto cultural dessas imagens é observável em múltiplos níveis. No nível educativo, elas servem como ferramentas de introdução ao conhecimento científico, capturando o interesse de estudantes e do público geral para temas tradicionalmente percebidos como abstratos ou inacessíveis. Ao revelar estruturas cósmicas com riqueza de detalhes e colorização intensa, essas imagens tornam visível o que antes era apenas objeto de cálculo ou hipótese. No nível simbólico, elas operam como ícones de uma nova era de investigação científica, em que a observação do universo profundo se realiza com um grau de precisão nunca antes alcançado. E no nível filosófico, elas funcionam como dispositivos de descentramento, forçando o sujeito humano a reconsiderar sua posição no cosmos diante da evidência direta da vastidão temporal e espacial que o excede. Esse efeito de descentramento é um dos aspectos mais relevantes da cultura visual, informada pela ciência astronômica. Ao mostrar que a Terra é apenas um ponto irrelevante em uma estrutura que contém trilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, as imagens do telescópio James Webb impõem um colapso da escala antropocêntrica. Isso não produz, necessariamente, um sentimento de insignificância, como frequentemente se afirma, mas antes um deslocamento das coordenadas de referência. O valor da vida humana, nessa nova configuração, não deriva de sua centralidade cósmica, mas de sua raridade, de sua improbabilidade estatística, de sua capacidade de autocompreensão. A cultura visual científica contribui, assim, para uma ética da responsabilidade que não se baseia em privilégios metafísicos, mas em diagnósticos racionais sobre a posição real do humano no universo. A circulação dessas imagens, contudo, levanta um desafio específico, o da tradução científica para o público geral. A diferença entre o que a imagem representa fisicamente e o que ela parece representar simbolicamente pode gerar mal-entendidos, interpretações equivocadas e instrumentalizações ideológicas. É necessário, portanto, que a comunicação científica se desenvolva em paralelo à produção dessas imagens, fornecendo os elementos conceituais necessários para sua correta interpretação. O público não especializado deve ser capacitado a compreender que uma imagem de luz infravermelha é uma construção técnica orientada por teorias físicas e que sua aparência visual resulta de decisões metodológicas específicas e não de uma visão direta da realidade. Essa educação para a imagem científica é uma tarefa essencial em um mundo cada vez mais saturado
por representações visuais de todos os tipos. Essa tarefa exige também um reposicionamento das instituições educativas e culturais. Escolas, universidades, museus, centros de divulgação científica e meios de comunicação precisam articular-se de forma coordenada para promover uma compreensão crítica da imagem científica. Isso significa não apenas expor as imagens ao público, mas contextualizá-las, explicá-las, problematizá-las. Significa mostrar como são feitas, quais são suas limitações, quais as inferências que permitem e quais aquelas que não autorizam. A formação de uma cultura científica sólida passa por esse tipo de alfabetização visual, que transforma a imagem de um objeto astronômico em ponto de partida para reflexões sobre método, conhecimento e existência. Essa alfabetização é ainda mais urgente diante do uso político e comercial das imagens científicas. Em muitos contextos, imagens produzidas por instrumentos como o telescópio James Webb são utilizadas para promover ideologias tecnocientíficas acríticas, que celebram o progresso tecnológico como um valor em si mesmo, descolado das suas implicações éticas, ambientais e sociais. Contra essa tendência, é necessário afirmar uma cultura científica reflexiva, que reconheça a ambivalência dos instrumentos, o caráter construído das imagens e a historicidade dos saberes. O conhecimento científico não é neutro nem linear. Ele é produto de disputas, de escolhas, de contextos. Compreender as imagens astronômicas em sua complexidade técnica e simbólica é também compreender o processo histórico e político que torna possível sua existência. Essa compreensão é o ponto de partida para a construção de uma ética interplanetária, ou melhor, de uma cosmopolítica racional. Dado que o conhecimento científico contemporâneo mostra que a Terra é um sistema contingente dependente de condições específicas para a manutenção da vida e que há bilhões de outros sistemas estelares com potencial semelhante, impõe-se a necessidade de pensar a política em termos mais amplos que os da soberania territorial. A preservação da habitabilidade planetária deve tornar-se princípio orientador das decisões coletivas, tanto no nível local quanto global. Isso implica incorporar dados científicos às políticas públicas, reconfigurar os sistemas educacionais à luz das descobertas astronômicas e desenvolver mecanismos internacionais de cooperação para a gestão do conhecimento, da tecnologia e dos recursos. Essa ética cosmopolítica não se funda em abstrações metafísicas, mas em diagnósticos concretos sobre a posição da humanidade no universo. Ela reconhece que o planeta Terra é o único local conhecido onde a vida floresceu em complexidade suficiente para gerar inteligência e autocompreensão. Ela reconhece que essa condição é rara, frágil, ameaçada por processos internos e externos, mudanças climáticas, colapsos ecológicos, impactos de asteroides, instabilidades solares. E reconhece também que a ciência é a única ferramenta capaz de fornecer informações confiáveis para a antecipação e mitigação desses riscos. A política, nesse regime, deve ser informada por uma racionalidade cosmológica, que articule conhecimento científico, responsabilidade ética e decisão coletiva. Essa articulação exige, contudo, uma revisão das categorias tradicionais da filosofia moral. A ética fundada na relação entre sujeitos autônomos e iguais, própria das tradições liberais e kantianas, mostra-se insuficiente para lidar com a escala e a complexidade dos problemas contemporâneos. É necessário desenvolver uma ética que leve em conta a interdependência dos sistemas vivos, a irreversibilidade de certos processos ecológicos e a necessidade de decisões baseadas em conhecimento técnico especializado. Essa ética não deve ser autoritária nem tecnocrática, mas deliberativa, informada, racional. Deve combinar princípios de precaução com princípios de justiça intergeracional e reconhecer que o futuro da vida depende de decisões tomadas no presente com base em informações que vêm do passado mais remoto.
captadas por instrumentos como o telescópio James Webb. O próprio fato de que essas informações estejam disponíveis é um evento filosófico. Significa que a inteligência humana alcançou um grau de desenvolvimento tal que é capaz de reconstruir, com alto grau de precisão, a história do universo desde seus primeiros instantes até o presente. Essa capacidade não deve ser celebrada como um triunfo narcisista da espécie, mas como uma ocasião para repensar os fundamentos da convivência humana. Saber que a vida é rara, que o tempo é vasto, que o espaço é hostil, que a consciência é um produto efêmero de condições excepcionais, tudo isso deveria conduzir a uma política do cuidado, da cooperação, da contenção. O conhecimento cósmico, longe de justificar arrogância ou dominação, deve fundamentar uma ética da humildade racional. É dentro desse horizonte que as imagens do telescópio James Webb adquirem seu sentido pleno. Elas não são apenas registros de objetos distantes, mas convites à transformação cultural. Elas interpelam o olhar, mas também o pensamento, a ação, a política. Elas mostram o que foi, mas indicam também o que pode vir a ser, se a humanidade for capaz de aprender com o que vê. O conhecimento nesse regime é ao mesmo tempo contemplação e orientação. A ciência, corretamente compreendida, é não apenas descrição do mundo, mas contribuição para sua preservação. E as imagens do universo, nesse sentido, são mais que belas, são necessárias. A linguagem científica ocupa papel estrutural na formulação de modelos explicativos compatíveis com a complexidade observacional imposta pelas descobertas astronômicas recentes. No caso do telescópio espacial James Webb, essa linguagem não pode ser reduzida a vocabulário técnico ou a terminologia matemática aplicada à física. Trata-se de um sistema discursivo completo que articula proposições verificáveis, categorias analíticas, inferências estatísticas e modelagens computacionais com o objetivo de representar processos que, por definição, não podem ser observados diretamente. A observação do cosmos profundo é, portanto, sempre mediada. Cada dado gerado por esse instrumento é uma tradução. Da radiação em sinal, do sinal em imagem, da imagem em hipótese e da hipótese em modelo teórico. Esse ciclo de traduções não é um defeito ou uma limitação metodológica. É a própria condição de possibilidade da produção de conhecimento em astronomia. Como não é possível manipular os objetos estudados, galáxias, estrelas, nebulosas, buracos negros, matéria escura, radiação cósmica de fundo, o método depende inteiramente de uma interpretação rigorosa da informação luminosa que atinge os sensores do telescópio. A luz, nesse regime, não é uma imagem da coisa, mas o traço de sua atividade passada. Toda inferência depende do modo como se lê esse traço. Assim, a linguagem científica aplicada ao cosmos é sempre uma linguagem sobre vestígios. Isso implica que o conhecimento produzido é de natureza inferencial, estatística, probabilística e não empírica direta no sentido clássico. A estrutura dessa linguagem requer um vocabulário matemático de altíssima abstração, mas também exige um aparato teórico capaz de transformar números em significado. O simples registro de que uma determinada galáxia possui um desvio para o vermelho elevado, por exemplo, não basta. É necessário inserir esse dado num modelo de expansão do universo, estimar sua distância com base na constante de Hubble, calcular sua idade aproximada em função da velocidade de recessão, correlacionar a intensidade da radiação com a taxa de formação estelar e, a partir disso, inferir sua composição química. Cada um desses passos exige uma articulação entre dados e modelos, e essa articulação é feita em linguagem científica. A complexidade dessa linguagem impõe, inevitavelmente, limites epistemológicos. O primeiro deles é a dependência de pressupostos teóricos não observáveis.
A própria métrica do espaço-tempo, fundamento das observações em larga escala, não é diretamente verificável, mas inferida a partir do comportamento da luz em grandes distâncias. O segundo limite é a impossibilidade de replicação experimental dos fenômenos observados. Ao contrário da física de laboratório, onde variáveis podem ser controladas, a astronomia é ciência da irrepetibilidade. Cada evento cósmico, seja o colapso de uma estrela, a colisão de duas galáxias ou a formação de um buraco negro, ocorre uma vez em condições específicas e só pode ser estudado como fenômeno único. Isso torna o modelo teórico ainda mais indispensável. É ele que fornece a regularidade estatística necessária para comparar casos e extrair leis gerais. O terceiro limite epistemológico é o horizonte observável. Por mais avançado que seja o telescópio James Webb, ele continua restrito à região do universo cuja luz já nos alcançou. Isso significa que tudo o que se conhece é apenas uma fração finita do universo total, cuja extensão pode ser infinitamente maior. Todo conhecimento cosmológico é, portanto, conhecimento de uma parte. A extrapolação das leis observadas para regiões não acessíveis depende de uma hipótese adicional, a da uniformidade das leis físicas, que, embora amplamente corroborada, não pode ser demonstrada de maneira absoluta. Esse limite impõe uma postura epistemológica específica, a da racionalidade provisória. A ciência não produz certezas, mas explicações robustas dentro de margens de validade definidas. Cada novo dado pode modificar o modelo, exigir sua reformulação ou mesmo sua substituição completa. Esse quadro impõe à filosofia da ciência o desafio de reavaliar os critérios tradicionais de verdade, evidência e justificação. A verdade científica, no contexto da astronomia contemporânea, não é uma correspondência direta com a realidade empírica, mas uma adequação funcional entre modelo e dado. O que se busca não é a essência do real, mas a capacidade de explicar, prever e integrar observações dispersas em uma estrutura teórica coerente. Essa coerência não é interna apenas, mas relacional. Ela depende da compatibilidade entre diferentes escalas de observação, entre dados de espectros diversos, entre simulações numéricas e registros instrumentais. O ideal de unificação, portanto, substitui o ideal de certeza. A ciência não mais busca o fundamento último, mas a melhor explicação possível dentro do conjunto de dados disponíveis. Essa mudança de paradigma epistemológico tem implicações para o modo como se concebem os futuros possíveis. Dado que o conhecimento cosmológico é inferencial, ele permite não apenas reconstruir o passado, mas também projetar cenários futuros com alto grau de precisão. A evolução das estrelas, por exemplo, é modelada com base em dados espectrais, medições de massa e composição, e testes computacionais em larga escala. Sabe-se, com margem de erro extremamente reduzida, como será o destino do Sol, quando ele deixará de ser uma estrela da sequência principal, quando se tornará uma gigante vermelha e quando colapsará como anã branca. Sabe-se também como evoluem galáxias, como se agregam estruturas maiores, como a matéria escura influencia a dinâmica dos sistemas cósmicos. Essas previsões não são especulativas. São consequências lógicas dos modelos atualmente em uso, baseados em observações confirmadas. Esse tipo de inferência permite, ainda, especular racionalmente sobre a existência e os destinos de formas de vida fora da Terra. Com base no conhecimento da formação estelar, na composição dos exoplanetas, nas zonas habitáveis em torno de estrelas similares ao Sol e nos limites físico-químicos conhecidos da vida, é possível construir modelos estatísticos que estimem a frequência de planetas com condições favoráveis à vida. A chamada equação de Drake, formulada inicialmente na década de 60 do século XX,
ganha nova robustez com os dados do telescópio James Webb, que permite identificar atmosferas, composições superficiais e traços espectrais indicativos de atividade biológica. Esses dados, embora ainda inconclusivos, ampliam o espaço do pensável. Eles não afirmam que há vida além da Terra, mas mostram que as condições necessárias à sua emergência não são exclusivas. Essa ampliação do espaço do pensável é, em si mesma, uma conquista cognitiva. Significa que o conhecimento científico está expandindo os limites da inferência racional, permitindo que se pense o futuro com base em dados do passado mais remoto. Trata-se de uma inversão da temporalidade tradicional. A ciência, ao observar as galáxias mais antigas, não busca apenas reconstruir o que foi, mas compreender os processos fundamentais que ainda hoje moldam o universo e que continuarão a moldá-lo nas próximas eras. Esse conhecimento é estratégico. Ele permite antecipar riscos cósmicos, como o impacto de asteroides, o aumento da atividade solar, a interação com nuvens interestelares ou mesmo a colisão futura entre a galáxia de Andrômeda e a Via Láctea. Esses eventos não estão no domínio da especulação, mas da previsão com base em dados. Essa capacidade de prever o futuro com base na observação do passado tem implicações éticas imediatas. Ela obriga a responsabilidade. Saber que o Sol se tornará instável dentro de alguns bilhões de anos, ou que a atmosfera terrestre pode tornar-se hostil em escalas de tempo muito menores, impõe a necessidade de agir no presente com vistas à conservação das condições de vida. A astronomia, longe de ser uma ciência abstrata e distante, torna-se fundamento de uma política racional da sobrevivência. Essa política não pode basear-se em interesses imediatos ou em ideologias particulares. Ela deve fundar-se em diagnósticos precisos sobre o estado do planeta, a dinâmica do sistema solar e os riscos existenciais identificados pela ciência contemporânea. Essa racionalidade preventiva exige um novo tipo de ação coletiva. A política, informada pelo conhecimento cosmológico, deve operar com escalas de tempo ampliadas, com horizontes que vão além do ciclo eleitoral ou da lógica econômica de curto prazo. Deve articular ciência, tecnologia, educação e cultura em um projeto comum de sobrevivência e expansão. Essa expansão não se refere à dominação do espaço ou à colonização planetária, mas à ampliação das capacidades humanas de entender, preservar e transformar seu ambiente em conformidade com as leis da natureza. A ciência, nesse regime, é instrumento de emancipação, não de poder. Ela permite conhecer os limites da ação, mas também as possibilidades da adaptação, da resiliência, da continuidade. O telescópio James Webb, ao revelar as estruturas mais antigas do universo, não apenas amplia o campo da observação científica, ele funda uma nova antropologia. Essa antropologia não é cultural ou etnográfica, mas cósmica. Ela parte da constatação de que o ser humano é um efeito da história do universo e que sua existência só pode ser compreendida em função dos processos que começaram com a formação dos primeiros átomos, das primeiras estrelas, das primeiras galáxias. Essa antropologia cósmica não elimina a singularidade do humano, mas a reinscreve em uma matriz mais ampla. Ela mostra que a vida consciente é uma forma de complexidade que emerge em condições raras, mas explicáveis, e que sua continuidade depende da manutenção dessas condições. A linguagem científica, nesse quadro, não é apenas um instrumento técnico. É uma forma de racionalidade que permite organizar o pensamento, estruturar o conhecimento e orientar a ação. Ela substitui o discurso mítico, a especulação metafísica e o dogma religioso por proposições testáveis, argumentos racionais e inferências controladas. Isso não significa que ela exclua o sentido ou o valor. Pelo contrário,
Ela redefine o sentido e o valor à luz da inteligibilidade racional. O cosmos que ela descreve não é um universo indiferente, mas um universo compreensível, estruturado por leis, acessível à investigação. Essa inteligibilidade é, em si, uma fonte de sentido. Não um sentido dado, mas um sentido construído, pensado, fundamentado. A inteligibilidade do universo, enquanto objeto da investigação científica e da reflexão filosófica, não pode ser compreendida como um dado, tampouco como uma qualidade intrínseca do real. Trata-se de uma construção progressiva, historicamente situada, que emerge da articulação entre observação, formalização e sistematização racional. O fato de o universo ser, até certo ponto, inteligível à mente humana, constitui uma questão filosófica de primeira ordem. A possibilidade de se formular leis que descrevem o comportamento da matéria e da energia em escalas que vão do subatômico ao extragaláctico implica um grau de estrutura que não é evidente a priori. Essa estrutura, porém, não é um espelho da realidade, mas uma hipótese operativa. O pressuposto de que o mundo natural comporta regularidades passíveis de descrição matemática e experimentação sistemática. Historicamente, essa hipótese sofreu transformações profundas. Em contextos pré-modernos, a compreensão do cosmos era inseparável de concepções teológicas, antropocêntricas ou mitológicas. A ordem do universo refletia uma ordem divina, moral ou simbólica. A emergência da ciência moderna nos séculos XVI e XVII, com figuras como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton, deslocou essa estrutura explicativa para um regime mecanicista, no qual os fenômenos físicos eram entendidos como efeitos de leis naturais constantes, formuláveis em termos matemáticos e universais. Essa mudança, conhecida como Revolução Científica, instaurou um novo paradigma de inteligibilidade. A natureza passou a ser concebida como um sistema regulado por causas físicas, e não por finalidades metafísicas. Esse paradigma, contudo, não permaneceu estático. Com o desenvolvimento da relatividade geral e da mecânica quântica no início do século XX, as concepções clássicas de espaço, tempo, causalidade e objetividade científica foram profundamente reconfiguradas. A relatividade mostrou que as medidas de espaço e tempo são relativas ao observador, e que a gravidade não é uma força à distância, mas uma curvatura do espaço-tempo produzida pela presença de massa e energia. A mecânica quântica, por sua vez, revelou que em escalas microscópicas o comportamento das partículas é probabilístico e que a própria observação altera o sistema observado. Essas descobertas impuseram um novo regime de inteligibilidade, baseado não mais na previsibilidade absoluta, mas na modelagem probabilística, na indeterminação e na complementaridade. O telescópio espacial James Webb opera nesse regime epistêmico. Ele parte da premissa de que o universo é acessível à investigação racional, mas reconhece que essa investigação é mediada por instrumentos, teorias e modelos. A imagem obtida não é uma janela direta para o real, mas um resultado técnico-teórico, uma construção racional fundada sobre hipóteses verificáveis. A inteligibilidade do universo, nesse contexto, é um horizonte regulador, um objetivo que orienta a pesquisa, mas que nunca se realiza plenamente. Cada descoberta amplia o campo do conhecimento, mas também revela novos limites, novas zonas de incerteza, novos problemas a resolver. A ciência não se aproxima da verdade, como quem se aproxima de um centro fixo. Ela se move por aproximações sucessivas, por reformulações constantes, por deslocamentos de paradigma. A historicidade dos paradigmas científicos, conceito sistematizado por Thomas Kuhn, é essencial para compreender o desenvolvimento do saber cosmológico. Um paradigma não é apenas um conjunto de teorias ou técnicas. É um modo de ver uma matriz de pressupostos ontológicos,
epistemológicos e metodológicos, que define o que conta como problema científico, o que é considerado evidência e quais são os critérios de validação. Quando um paradigma entra em crise, isto é, quando os dados disponíveis já não podem ser explicados satisfatoriamente pelas teorias vigentes, ocorre uma revolução científica e um novo paradigma é instaurado. O avanço do conhecimento não é linear, mas descontínuo, marcado por rupturas, conflitos e reconstruções conceituais. A observação das galáxias mais antigas pelo telescópio James Webb não é apenas uma extensão de dados dentro do paradigma vigente. Ela tem o potencial de produzir uma crise epistêmica. A identificação de estruturas complexas em épocas muito próximas à origem do universo pode desafiar modelos atuais de formação galáctica. A detecção de elementos pesados em regiões inesperadas pode exigir revisão dos modelos de nucleossíntese. A ausência de matéria escura detectável, caso persista, pode colocar em xeque o modelo padrão da cosmologia. Em todos esses casos, o dado empírico obriga o modelo teórico a se reconfigurar. A ciência, portanto, é um sistema dinâmico que se transforma ao ser confrontado com sua própria insuficiência. Essa dinâmica impõe à humanidade uma responsabilidade cognitiva específica. Diante da vastidão do universo, do acúmulo de dados, da sofisticação crescente dos instrumentos e da complexidade dos modelos, é necessário desenvolver uma atitude intelectual que combine rigor analítico com abertura à revisão. A ciência não pode ser tratada como dogma, mas também não pode ser descartada com base em opiniões pessoais. O conhecimento científico é provisório, mas fundado. Ele é corrigível, mas não arbitrário. Ele exige esforço, mas oferece retorno. A responsabilidade cognitiva, nesse regime, consiste em reconhecer os limites do saber, mas também sua eficácia explicativa, sua capacidade preditiva, sua aplicabilidade técnica. Essa responsabilidade é também coletiva. O conhecimento gerado por instrumentos como o telescópio James Webb não pertence a um grupo restrito de especialistas. Ele pertence à humanidade. Seu valor não está apenas na resolução de problemas teóricos, mas na construção de uma visão de mundo mais ampla, mais profunda, mais realista. Incorporar esse conhecimento à cultura geral é uma tarefa que ultrapassa o domínio da ciência. Ela exige a mediação das humanidades, a participação das instituições educativas, o engajamento das instâncias políticas. A ciência deve ser traduzida, discutida, contextualizada. Deve ser colocada em diálogo com a filosofia, com a ética, com a arte, com a história. Não para ser relativizada, mas para ser compreendida em sua complexidade. Essa compreensão é o fundamento de uma nova ética da inteligência. Saber que o universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos, que a Terra surgiu há 4 bilhões e 500 milhões, que a vida complexa existe há pouco mais de 500 milhões e que a civilização tecnológica é um fenômeno dos últimos 5.000 anos. Saber tudo isso obriga a repensar o que significa ser inteligente. A inteligência não é apenas a capacidade de resolver problemas imediatos, mas a de compreender contextos amplos, de agir com base em diagnósticos racionais, de antecipar consequências, de preservar condições de existência. Uma civilização verdadeiramente inteligente é aquela que sabe o suficiente para não destruir a base da sua própria continuidade. O conhecimento cosmológico é um dos elementos centrais dessa inteligência. Ele mostra que a vida é rara, que o tempo é imenso, que o universo é estruturado por leis compreensíveis, mas que essa compreensão é sempre parcial, sempre inacabada. Ele mostra que a Terra é um ponto frágil, um sistema em expansão, que a existência depende de equilíbrios instáveis, que a consciência é uma exceção estatística. Esse diagnóstico não conduz ao niilismo, mas à responsabilidade. Ele impõe limites, mas também abre horizontes.
Ele mostra o que somos, mas também o que podemos ser, se soubermos interpretar corretamente o que vemos, o que medimos, o que inferimos. O telescópio James Webb, ao oferecer imagens do passado cósmico com resolução sem precedentes, não está apenas fornecendo novos dados à ciência. Está convocando a humanidade a revisar sua autoconcepção. Está mostrando, com clareza inexorável, que não estamos no centro do universo, que não fomos feitos para ele, mas que somos capazes de compreendê-lo. Essa capacidade, única até onde sabemos, é um bem comum. Deve ser cultivada, protegida, expandida. O conhecimento não é um luxo, nem um adorno. É a base da sobrevivência, da dignidade, da continuidade. Esse é o último gancho deste ensaio. Compreender o universo não é apenas tarefa da ciência, mas tarefa da humanidade. Interpretar a luz que vem do passado é interpretar o nosso lugar no tempo. Medir distâncias entre galáxias é medir a distância entre o que somos e o que podemos vir a ser. A responsabilidade diante do cosmos é, antes de tudo, responsabilidade diante de nós mesmos. Não por arrogância, mas por reconhecimento. O universo não precisa de nós, mas nós precisamos dele e da inteligência para compreendê-lo.